Glórias a Deus. Saúde a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Maravilha, estamos aqui felizes por estar na casa do Senhor, para adorar o Senhor, que é dono de toda honra e toda glória. Foi nos passada aqui a oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. E vamos estar fazendo, porque não devemos perder a oportunidade, sempre que assim a tenhamos. Porque às vezes podemos deixar passar a oportunidade e às vezes não teremos uma próxima, né? Então, o que devemos fazer sempre dessa forma, né? Meus irmãos, vamos estar fazendo a leitura aqui na primeira carta do livro de João. Primeira carta do livro de João. Vou estar lendo aqui o verso 14. 5,14, irmão. Primeira carta de João, 5,14. Diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Vamos estar lendo também, irmãos, Salmos 30. Salmos 30, vou estar lendo aqui o verso 5, diz assim: pois a sua ira dura um instante, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Podem se assentar, meus irmãos. Irmãos, aqui nesses salmos, diz aqui que o choro pode durar uma noite, diz que a alegria pode vir pela manhã. Nós vamos aqui estar fazendo aqui uma interpretação aqui nesse salmo, baseado no seguinte, que a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e alguns de nós, o choro às vezes dura um pouco mais, outros, eles são mais rápidos para recebermos essa cura, para pararmos de chorar, e outros demoram um tanto mais, né? Mas a palavra de Deus, ela faz com que a gente tenhamos uma fé e possamos prosperar nessa fé para aguardar o nosso momento da nossa bênção, porque muitas vezes o momento da nossa bênção não é necessariamente ser hoje, precisamos crescer para recebermos a bênção, porque se nós crescemos para recebermos a bênção, estamos estruturados para receber a bênção, né? Então veja assim nesse salmo, porque nós vamos ver aqui no livro de Samuel, que nos fala a respeito daquela passagem de Ana, vai nos falar a respeito da passagem de Ana ali, onde diz ali que o marido tinha dali duas mulheres, e uma tinha filhos e a outra não. Ana tinha problemas que não era fértil para dar filhos, então ela não tinha filhos, mas a sua rival ali a provocava constante, porque ela era estéril, então a sua rival ali vivia então ali criticando a ela. Mas a palavra vai dizer que o marido de Ana, ele tinha um carinho especial para com ela, porque diz que Penina tinha filhos e filhas, mas Ana não tinha. Porém, ela vivia ali incomodando a Ana, porque tinha problema de ser estéril. Mas Ana persistia correndo atrás da sua bênção até chegar o momento de receber a sua bênção, né? Então a palavra vai dizer que Ana, juntamente com seu marido, juntamente com a sua rival, todo ano ia à casa de oração do Senhor ali, orar ao Senhor, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor pela sua bênção, para ela que pudesse alcançar a sua bênção, né?
E a palavra não vai nos dizer aqui nessa passagem quanto tempo a Ana ficou fazendo isso, mas ela não desistiu, ela ficou indo atrás da sua bênção. Todo o tempo, né? A palavra vai nos dizer que certo dia a Ana estava ali, orando ali, clamando, se derramando, pedindo ao Senhor ali. E ela pedia num clamor, de uma voz baixa, mas ela estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor. E ali vai dizer que aquele que Eli estava ali, olha e vai achar que ela tinha se embriagado, que tinha bebido, que não estava bem. E ela vai dizer, não, a tua serva está se derramando aos pés do Senhor, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia e eu possa alcançar a minha bênção. Para que o Senhor me ouça. Eu estou fazendo aqui um voto para com o Senhor. E Ana faz aquele voto e o Senhor vai alcançar a bênção para Ana. O Senhor vai permitir aquela bênção. Ana pede um filho, ela faz um voto e no momento certo ela vai engravidar e vai ter o seu filho. Então, o choro de Ana, eu não sei quanto tempo durou, mas ela não desistiu do choro, sabe? Ela ficou clamando, chorando, clamando aos pés do Senhor. Sabe, muitas vezes nós queremos que o Senhor nos entregue a nossa bênção no momento agora. Mas às vezes a nossa bênção é para amanhã, é para um mês, é para um ano. Não sabemos o tempo de onde recebemos a nossa bênção. Então nós vamos ver que Ana clamou, ela recebeu a bênção. Ela cumpriu com o voto dela. Ela fez o voto e ela cumpriu com o voto dela. Ela fez aquela promessa. Porque a palavra vai nos dizer, bom é que não façamos promessa, mas porém se fizer, que cumprimos com a nossa promessa. Nós não fazemos promessa de gente boba, que faz promessa e não cumpre com a promessa, porque você fica em dívida, em débito para com Deus. Mas Ana cumpriu com a promessa e assim ela recebeu a promessa. Então eu quero dizer, irmão, que eu não sei quanto tempo está durando o seu choro, quanto tempo você está clamando, mas aguarde que o momento certo vai chegar, sabe? Tem o seu tempo. Às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. Precisamos entendermos dessa forma, né? Nós vamos ver que ali no livro de Isaías, vai dizer que o profeta Isaías ali vai levar uma revelação ali que foi enviada para entregar para Ezequias. Ele vai levar essa revelação lá e dizer, olha, assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem que você vai morrer. Olha que revelação que o profeta tem e vai entregar essa revelação. E aí ele vai entregar essa revelação e Ezequias vai olhar e vai virar para a parede e vai começar a chorar e se derramar aos pés do Senhor. E ele vai começar a orar e dizer, Senhor, eu sempre fiz aquilo que te agradava. Senhor, eu sempre estive debaixo de oração, fazendo aquilo que o Senhor aprova. Tenha misericórdia, Senhor. E ele vai clamar. Ezequias vai fazer a oração dele, se derramando ali. E aí, Isaías vai sair, chega lá fora da casa, lá, o Senhor fala, volta lá. Fala para Ezequias. Assim diz o Senhor, eu vou acrescentar mais 15 anos à sua vida. Então, meus irmãos, olha a forma de Deus agir na nossa vida e como agir e como nós estamos na presença de Deus. Como que nós estamos na presença de Deus? Entendemos que aqui, olha, põe a sua casa em ordem que você vai morrer. Mas se você estiver transbordando de unção, estiver transbordando de azeite, e você dobrar o seu joelho, o Senhor ouvir a sua oração, eu vou acrescentar mais 15 anos na sua vida. Eu vou abrir a porta de emprego que você está precisando. Eu vou te curar. Você vai alcançar a bênção que você está almejando, que você está pedindo. Você entende aqui o choro, então, de Ezequias? O choro dele não durou um tempo tão grande. O choro dele foi um tanto instantâneo. Ele pediu e ele recebeu. Foi de imediato. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Para alguns pode demorar, mas o Senhor pode chegar agora, irmãos. É a questão de você ter fé e acreditar na sua bênção. Você precisa acreditar na sua bênção, ter fé. Tenha fé do tamanho de um grão de mostarda e você vai alcançar a sua bênção. O tempo é de Deus, o tempo não é nosso. O tempo é de Deus, precisamos entender isso. Mas não podemos desistir, irmãos. Não podemos desistir, precisamos estar
firmado na rocha a todo tempo. Nós não podemos desistir, sabe? Para nós alcançarmos a nossa bênção, precisamos estar de joelho dobrado, orando, clamando, pedindo, persistindo, sabe? Deus é amoroso, Ele tudo pode, e Ele quer dar o melhor para cada um de nós. Então precisamos fazer dessa forma, meus irmãos. Nós vamos ver uma outra passagem aqui que tanto conhecida dos nossos irmãos. O cego Bartimeu estava ali, cego, pedindo esmola. E ele estava ali, à beira da estrada, pedindo esmola, clamando, pedindo. Me dê uma moedinha, me dê alguma coisa, me dê algo para comer, sei lá. Numa situação muito ruim, muito difícil, muito precária. E aí, ele vai ficar sabendo que Jesus vai passar por ali. E quando ele percebe que Jesus se aproxima, ele pergunta ali para quem estava por ali, e ele vai dizer, é Jesus de Nazaré está passando aqui. E ele vai começar a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E ele vai começar a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Uma multidão estava de volta de Jesus, que Jesus estava sempre com a multidão seguindo a ele, ouvindo a palavra, aprendendo da palavra, como sempre temos aqui na igreja, os irmãos ouvindo a palavra. E aí ele vai clamar e vai pedir, mas aqueles que estavam ali, alguns discípulos, manda ele calar a boca, cala a sua boca, não incomoda o Senhor. Mas quanto mais mandava ele se calar, mais ele gritava. Então, meus irmãos, não desista de pedir, não desista de clamar. Continue clamando, continue pedindo. É o Senhor que manda que a gente possamos estar pedindo. Continue pedindo, continue clamando. E ele vai continuar pedindo, continuar clamando. E Jesus vai mandar, ei, chama ele aqui para mim. E ele vai ir até Jesus. E Jesus não vai chegar para ele e dizer, olha, o que está acontecendo com você? Não, Jesus vai colocar numa posição de o que você queres que eu te faça. Olha a forma que Jesus coloca para aquele cego, o que você queres que eu te faça. Ele poderia pedir um monte de coisa ali. Ele, Senhor, eu quero ver. E eu quero dizer para você, a melhor coisa que ele pediu para Jesus é ver. Porque ver, nós vemos, quando nós vemos e pedimos, clamamos para o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos alcança, porque aqueles que nos enxergam, a própria Bíblia vai nos dizer, muitos têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não vê, que nem a gente conhecemos assim. Nós passamos a ver a partir do momento que Deus permite andarmos no caminho dele. É dessa forma que nós precisamos ver. E ali, a partir daquele momento, o cego Bartimeu, ele passa a ver, ele passa a enxergar. O que ele vai fazer a partir daquele momento? A partir daquele momento, ele não pede mais esmola. Porque a partir daquele momento, ele é rico em Deus, ele é rico em Jesus. A partir daquele momento, ele enxerga o caminho da vida, o caminho da verdade, o caminho de luz. Então, o choro para ele durou um certo tempo, eu não sei o quanto tempo ele estava ali cego. Mas a partir daquele momento ele está enxergando a luz, ele está andando no caminho de luz. Então devemos agir dessa forma. Não pare de clamar, de pedir ao Senhor, que o Senhor vai te ouvir, você vai alcançar a sua bênção. Espere apenas o momento certo. Né? Então nós vemos que é dessa forma, e muitas vezes nós não entendemos dessa forma. Precisamos entender que é dessa forma. Pedimos a Deus, vamos alcançar a bênção, mas é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Tem coisas que nós plantamos e colhemos rápido. Mas tem coisa que demora mais tempo para dar frutos. Então, às vezes demora um pouco mais. Precisamos entendermos dessa forma, né? Mas é uma bênção, irmão. Quando nós vemos aqui essa passagem do cego Bartimeu. Nós vamos ver uma outra passagem, tanto conhecida dos nossos irmãos, como Deus age na vida de aqueles que são cegos, aqueles que são surdos, aqueles que têm uma necessidade de um emprego, aqueles que têm uma necessidade de uma cura, aqueles que já foram, o médico já deu um parecer para ele, olha, isso não tem mais jeito, e Jesus vai abrindo a porta e dizendo, não, é assim, mas é para o homem, para mim é diferente. Nós vamos ver na passagem no livro de Lucas, acho que é Lucas 8, se não me engano, vai falar a passagem de Jairo ali. Jairo ali, então, ele, com a sua filha ali de 12 anos, ele vai atrás de Jesus, porque a filha dele estava enferma, estava passando por necessidade, estava com dificuldade
com problema de saúde, ele vai atrás. Olha, Jesus está passando na região, ele vai atrás. E ele vai chegar até Jesus, e ali uma multidão, como sempre, de volta de Jesus. E ele vai chegar até Jesus e vai dizer: Senhor, a minha filha está em casa, à beira da morte. E Jesus vai dizer para ele: olha, eu vou lá com você, eu vou curá-la. E ali, Jairo, naquele momento, eu acho que ele falou: puxa vida, está resolvida a situação, é Jesus que está falando, agora daqui para frente está tudo tranquilo, está tudo maravilha, né? E dentro desse momento que ele está ali, com Jesus dizendo que vai curá-la, que vai resolver o problema, que vai até a casa dele, vai ali se aproximar também ali uma mulher do fluxo de sangue, que tinha 12 anos, que estava enferma. E a Bíblia vai nos dizer que essa mulher, uma mulher de uma condição financeira boa, vai nos dizer que essa mulher gastou tudo que ela tinha, todas as riquezas que ela tinha, tentando sanar o problema que ela tinha de saúde. Como se fosse aí olha, tem um câncer, tem uma situação que os médicos não conseguiram sanar, não conseguiram resolver. Aquela mulher gastou tudo, eu não sei o tipo de médico que tinha na época, mas ela deve ter procurado os médicos, as medicinas que tinha, os remédios que tinha, aquilo não sanou o seu problema. Aquela mulher do fluxo de sangue não podia nem estar ali no meio do povo, porque não condizia com a época, na época permitia você fazer, era uma mulher considerada imunda, mas ela estava ali. E aí ela coloca dentro da sua fé, dentro do seu coração, ela coloca lá: se eu apenas tocar nas vestes do meu Senhor, eu serei curada. Isso, irmãos, é fé. Isso é você acreditar. Se eu apenas tocar, eu serei curada. Sabe? Isso é fé. Que muitas vezes a fé da gente é tão pequena que às vezes nós não alcançamos a bênção por não acreditarmos, não cremos. E aquela mulher, a Bíblia não diz, mas se Jesus estava sobre uma multidão de pessoas de volta dele, eu não entendo como aquela mulher, ela conseguiu chegar até Jesus. Talvez ela tenha se dobrado e não se arrastando por baixo das pessoas, mas ela foi até tocar nas vestes de Jesus. E ela tocou ali nas vestes. E no mesmo momento que ela tocou, ela foi curada. E Jesus vai dizer: de mim saiu virtudes. E a mulher foi curada. E ela comunicou para Jesus que ela tinha sanado o problema dela. Então, para aquela mulher, meus irmãos, nós vamos ver, porque aquela mulher, o choro para ela durou 12 anos. Ela ficou 12 anos sofrendo, 12 anos correndo atrás da bênção dela. Ela gastou tudo que tinha talvez aí com os médicos, confiando na medicina, no humano, no ser humano, no homem, confiando no homem, como a palavra diz. Mas ela não alcançou a cura. Mas ela precisou de uma oportunidade para estar aos pés de Jesus e receber sua bênção. Quer receber suas bênçãos? Esteja aos pés do Senhor. Se você está aos pés do Senhor, você recebe a sua bênção, você recebe a sua cura, a porta aberta de emprego, a porta aberta de uma faculdade, de uma escola, a porta aberta de um aumento de salário, a porta aberta de eu não sei o que você está pedindo ou almejando, mas Deus conhece o seu coração e conhece você. Peça, creia, acredite, Deus tudo pode. Nós vamos ver que aquela mulher, o choro dela durou 12 anos, mas ela foi aos pés do Senhor e recebeu as suas bênçãos. Então, meus irmãos, essa é a forma, temos que estar aos pés do Senhor, clamar ao Senhor, aquele que tudo pode, aquele que tudo é. Muitas vezes nós fazemos as coisas por nós mesmos, fazemos às vezes compromisso, agendamos, eu vou fazer aquilo, e muitas vezes esquecemos de falar pequenas palavras, mas que é o que devemos falar. Quando fazemos plano, olha, vou viajar daqui a 2 meses para o Pernambuco, se Deus permitir. Se não permitir, às vezes estamos hoje aqui, no outro dia não. Né? Então, às vezes é dessa forma, então precisamos entregar nas mãos de Deus. E aí nós vamos ver que a mulher recebe a bênção dela, ela recebe a cura dela. Fica imaginando esse tempo que gastou, e Jairo ali esperando que a filha dele estava em casa. E Jesus disse que lá, mas ele primeiro foi tratar da mulher do fluxo de sangue. E vai chegar alguém da casa de Jairo e vai começar a falar, talvez num tom de voz alto: não incomoda o mestre, a tua filha
morreu. Não incomoda, mestre, que a tua filha morreu. E Jesus vai virar para Jairo e vai dizer: apenas creia. Apenas creia, apenas acredite. Irmão, apenas creia no seu milagre. Creia naquilo que você está almejando. Apenas creia. Ah, mas é difícil, é muito... Apenas creia. Quem diz é a palavra, quem diz é o Senhor. Quem diz é a palavra, quem diz é o Senhor. E eu não sei ali que se fosse talvez onde nós como que estaríamos ali, talvez desesperado, mas Jairo estava ali, do lado de Jesus, aguardando o comando de Jesus. Então, apenas creia. Da mesma forma, Jesus vai pegar: vamos até sua casa, Jairo, e vai sair junto com Jairo: vamos até a sua casa. E ele vai ir até a casa de Jairo. E a palavra vai dizer, irmãos, que chega lá, o pessoal estava ali, aqueles que eram contratados, ali, tipo para fazer um velório, para ficar ali chorando num tom de pessoas contratadas, como se fosse um teatro, talvez no dia de hoje, eu não sei, porque a menina tinha realmente morrido. Mas Jesus entrou lá e falou: menina, levanta-te. E a menina se levantou. Acredite assim na sua cura, no seu pedido, no seu clamor. Então, às vezes para uns o choro dura mais, para outros menos. Para Jairo durou um tempo. Aquele tempo dele sair atrás de Jesus. Veio um caso mais necessitado. Jesus foi tratado do caso mais necessitado. A mulher do fluxo de sangue. Mas Jesus não deixa ninguém na mão. Nem Jairo, nem a mulher do fluxo de sangue. Nem Ana, nem o cego de Bartimeu. Ele não deixa nenhum na mão. Basta clamar, crer e acreditar. Assim Deus faz, Ele faz conosco. Ele faz o tempo inteiro. Muitas vezes é nós que somos um tanto coração duro, um tanto não temos vamos dizer aí que uma fé de acordo. Muitas vezes nós temos, eu tenho uma fé, mas às vezes não é aquela fé que precisaríamos ter. Porque muitas vezes temos aquela fé, que ela está baseada na fé que Pedro tinha. Já estava andando com Jesus sobre as águas. Venha, Pedro, até mim. Ué, Jesus não mandou, você não já está andando, por que duvidar no meio do caminho? Você já está na casa de Deus, você já conhece a palavra, você conhece a Deus. Não duvide, creia, acredite, para você receber sua bênção. É dessa forma que é, sabe? E às vezes a nossa fé, ela é desse jeito, é duvidosa, sabe? Nós, será? Não tem será para Jesus. Ele tudo pode, Ele tudo é, né? Aí nós vamos ver dessa forma, irmãos, dessa forma que acontece. Vamos ver outros casos que acontecem. Nós vamos ver aquela passagem ali do paralítico do tanque de Betesda. Ora, o paralítico do tanque de Betesda ficou quanto tempo esperando receber a sua bênção? 38 anos, a passagem vai nos dizer que 38 anos ele fica ali esperando a receber a sua bênção. Meus irmãos, aí nós vamos ver algumas situações assim. Jairo fez o pedido dele, o clamor dele para o Senhor, durou um pequeno espaço de tempo, e resolveu. Ana, a gente não sabemos o tempo, mas não foi 38 anos, foi menos. Vamos ver lá que o cego Bartimeu também não foi tanto tempo, mas o paralítico do tanque de Betesda, 38 anos, esperando a sua cura, esperando a sua bênção. E esses 38 anos que ele estava ali esperando, nós não vamos ver a Bíblia nos dizer, não, ele saía, ia para casa, ele ia viajar e depois ele voltava a pedir a sua bênção. Não, é 38 anos esperando a sua bênção. Agora, os 38 anos que ele estava esperando a bênção dele, foi fácil para ele? Não, não foi. Foi muito difícil para ele. Porque a palavra diz que tinha que esperar descer um anjo, a água se mover, e o primeiro que entrasse seria curado, receberia a sua bênção. E aí nós vamos ver que para ele foi muito difícil, porque ele está dizendo aqui que é um paralítico. Não está dizendo o nível da paralisia dele,
Mas se ele estava sobre uma maca, era um paralítico que estava na condição que ele não tinha muito como se mover e andar. E quando ele tentava chegar às águas, outro já tinha entrado na sua frente. Aí, meus irmãos, nós vamos ver que a persistência, de você persistir, de você acreditar, de você se manter no caminho do Senhor, você não vai perder a sua coroa. Você vai receber a sua coroa. Tem que persistir, acreditar, esperar. É o tempo de Deus. E ali ele ficou. Por que a gente vamos entender que por que ele, 38 anos ali, ele não conseguiu, ele era um paralítico. E ele não conseguia entrar na água, porque o outro entrava primeiro do que ele. Sim, a gente entendemos, porque muitas vezes quando estamos dependendo do homem, acontece isso. Porque o homem está vendo ali, eu não sei aquele que estava ali, cada um estava vendo, querendo só o seu. Não, se a bênção vem, eu agarro ela primeiro, eu vou pegar ela para mim. Se a bênção vem, eu vou pegar ela para mim. Não, o paralítico está lá, ele não pode andar. Não, mas eu estou apenas com o joelho doendo, mas eu vou entrar primeiro na água. Eu quero a minha cura primeiro. Mas o paralítico, não podíamos pregar e colocar ele e deixar para recebermos a nossa cura depois? Não, eu só quero ver a minha parte. Entende? Mas os 38 anos que ele estava ali, ele não desistiu. Ele persistiu, ele continuou lá. E aí agora ele persistiu ali para receber a bênção dele. E em um determinado momento, quem vai até ele? O próprio Deus. Vai até ele e agora ele vai chegar e vai dizer, escuta, quanto tempo você está aí? 38 anos. 38 anos. Aí Jesus vai lá e vai receber, vai transmitir a bênção dele. Olha, você pega a tua maca aí, segue o teu caminho, você não tem mais problema nenhum. É 38 anos que demorou o choro dele, mas a alegria veio. Você não quer perder a sua coroa? Continue no caminho, continue firme, continue andando. Aguarde, o tempo é de Jesus. Para uns pode durar uma noite, para outros não. Se durou 38 anos, mas ele recebeu a sua bênção. Você entende, irmãos, como que funciona? Às vezes nós queremos as coisas sempre para hoje. Algumas vezes nós falamos, eu queria para ontem. Não, mas o tempo é de Deus. Sabe? O tempo é de Deus, porque muitas vezes nós queremos coisas terrenas. E Deus fala para nós não fazermos riqueza nessa terra, porque daqui não levamos nada. Fazemos riqueza lá no céu, onde a ferrugem não estraga, o ladrão não rouba, sabe? Ele manda nós fazermos riqueza lá. Está correto, tá? Está certo que nós somos muito terreno, nós temos um corpo carnal aqui, que nós queremos ter um carro bom, uma casa boa, queremos comer bem, queremos vestir bem. Sim, queremos. Mas não podemos almejar esse tipo de coisa e colocarmos isso à frente das coisas. Amo o seu Deus acima de todas as coisas. Os demais, Ele sabe que nós precisamos. E muitas vezes nós não alcançamos a bênção, quando falamos no material, é porque Deus conhece o nosso coração, irmãos. Sabe? Porque Deus conhece o nosso coração. Muitas vezes vai falar, não, mas eu queria ter um carro bom. Sei lá, um carro novo, é muito bom ter um carro novo, mas muitas vezes você tinha lá um Fiat 147, um Fusquinha velho cair nos pedaços lá, e você chegava até a igreja com ele falhando, os irmãos empurrando para ele pegar, mas você vinha. Mas no momento que às vezes você compra um carro novo, você estava na igreja no domingo seguinte, não, estava lá em Santos. Então às vezes Deus não permite alcançar algumas bênçãos, é porque às vezes vamos fazer mau uso dessas bênçãos alcançadas, entendeu? Talvez, se algum de nós aqui tivéssemos dinheiro numa quantidade gigantesca de milionário, de, sei lá, alguma coisa assim, não tivéssemos aqui. Entende? Então, às vezes, Deus não permite algumas coisas. É por isso, porque nós precisamos ser humildes. Precisamos ter essa humildade. Não podemos ser dessa forma, assim, que às vezes queremos alcançar bênçãos, que não vai agregar, não leva a lugar nenhum, sabe? Não leva a lugar nenhum. Que nós devemos amar é o Senhor, nosso Deus, acima de todas as coisas. Olha, e as roupas, as outras coisas, eu sei que vocês precisam dela. E comer, eu não deixo faltar para os pássaros, eu não vou deixar para faltar para vocês.
roupa. Fica tranquilo, você não vai andar sem roupa não. Nem Adão lá atrás, lá, ele não andou sem roupa, eu providenciei. Então é desse jeito que Deus faz, entendeu? Então para alguns o choro dura mais, para outros dura menos, mas Deus vai entrar com as providências na vida de cada um. E aí nós vamos ver, irmãos, e uma outra passagem aqui, tanto conhecida dos nossos irmãos, como que muitas vezes o preço, às vezes para a gente achamos que ele é alto, mas às vezes vamos entender que é o trabalhar de Deus, né? Nós vamos ver que José, ali por ser o filho preferido ali, os seus irmãos ali ficaram com ciúme deles ali, porque o pai fez uma túnica para ele, e o pai gostava mais dele porque nasceu na velhice lá, então, mas os irmãos ficaram com ciúmes. E aí muitas vezes você vai entender que o choro às vezes dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Para uns vem pela manhã, para outros vem no mesmo dia, para outros dura um pouquinho mais. Mas no caso de José aqui, nós vamos ver que por ele assim, ter nascido na velhice, por o pai ter dado ali uma túnica para ele, aqueles de dentro de casa ficaram com ciúme dele. Os de dentro de casa, seus próprios irmãos, ficaram com ciúme dele. Não é assim? E aí o pai de José vai dar uma condição para ele ali, e ele ali teve uns sonhos ali, e os irmãos acharam que, puxa vida, mas esses sonhos que você está tendo aí, um dia nós vamos se dobrar aos seus pés. Não era o sonho de José, né? Mas os irmãos estavam enciumados. E o pai ali gostando do filho, como nós gostamos de um filho. Então quando você tem 2, 3, 4 filhos, tem um filho caçula, e claro, ele é menorzinho, você vai ter um carinho mais especial para com ele, ele está começando a vida, é um tanto normal. Então o pai ali de José vai dizer, olha, seus irmãos foram pastorear as ovelhas lá, vai lá ver como é que eles estão. E vai, leva alguma coisa para eles comer e me traz notícia. E José vai fazer o que o pai manda. E ele vai chegar até os irmãos, mas os irmãos enciumados ali já premeditaram já de matar o irmão por uma maldade no coração. Os irmãos são o quê? São os de casa. E às vezes dentro de casa nós temos pessoas de coração duro, irmão. Às vezes dentro da nossa casa nós temos pessoas de coração duro, com inveja um do outro, com maldade um para com o outro. E não é isso que Deus mandou nós termos. Ele mandou nós termos amor para com o próximo. E nós vamos ver José vai até os irmãos, e ele vai de bom grato ali a cumprimentar os irmãos, a perguntar como é que estava, e quando chega lá ele é traído pelos irmãos. Ele é jogado em um poço. Deus prepara tudo. Deus era com José, como Deus é com vocês. Aquele poço não estava cheio de água. José caiu lá embaixo, lá. Eles premeditavam matar a José. E nós vamos ver que aquele poço estava vazio. Então eles vão ali dizer, não, vamos fazer o seguinte, o José é sangue do nosso sangue, não vamos matar, não. Olha, está vindo ali uma caravana de ismaelita ali, vamos vender eles como escravo para ele ser um escravo. Vamos. Venderam a José como escravo. José agora é preso e vai ali como escravo. José, quando acontece isso daí, ele tinha 17 anos. Agora ele vai preso, é vendido como escravo. Depois ele vai começar a trabalhar como escravo. Depois, ali é o dono ali da onde ele morava ali, foi com o jeito dele, gostou dele, falou, não, vou dar funções para José, dar alguma coisa para José fazer, mas Deus é com José. E tudo que José fazia, prosperava. Então, irmão, se você estiver passando por um perrengue, não critique não.
estiver passando por dificuldade, não critique não. Porque José estava passando por esses perrengues. Foi lançado a um poço, foi vendido como escravo, estava trabalhando como escravo, mas ele não criticava. Ele dava o seu melhor, fazendo o melhor dele. E o que ele fazia, Deus era com ele. O que ele fazia, crescia. Mas o inimigo não quer que nós crescemos. O inimigo não quer que nós crescemos, ele quer nos atrapalhar. Ele quer arrumar contenda. E ali naquela casa, a mulher do seu senhor ali começa a dar em cima de José. José, ele não fez nada de errado, mas ele foi parar no cárcere por causa daquela mulher. Foi preso. Mas ele foi preso, mas ele não ficou criticando a Jesus. Ah, Jesus não é comigo, Deus não é comigo, não. Do contrário, aonde ele chegava, ele prosperava. Ali o carcereiro ali colocou as coisas na mão de José. Olha, o cárcere está aqui, a chave das prisões está tudo na sua mão, você cuida de tudo. José não fugia dali, nem reclamava. E o que ele fazia, crescia. Irmãos, segundo a passagem aqui, segundo os cálculos que a gente faz aqui, José, até ele sair da prisão, foi 13 anos que ele ficou dentro desse contexto dessa passagem. Passando por todo tipo de perrengue, de todo tipo de situação. Mas em nenhum momento ele criticou o Senhor. Sabe? Então você não critica o Senhor. A sua bênção pode demorar 38 anos, pode demorar um dia, pode demorar 12 anos, pode demorar 13 anos, mas ela chega e você vai receber a sua coroa. Aí José fica lá 13 anos. Mas um dia, um daqueles que tinha sido preso lá vai dizer, olha, Faraó, eu sei quem pode te dar a resposta do teu sonho. É o José que está lá. Vai chamar José. Ninguém resolveu o problema de Faraó ali. Mas Deus era com José. Ele vai lá e interpreta o sonho de Faraó. E agora Faraó vai dizer para ele, olha, onde é que eu vou arrumar um homem para fazer do jeito que você está falando? Se vai haver 7 anos de fartura, 7 anos de fome depois, e quem vai administrar tudo isso? Onde é que eu acho um homem desse? Porque o próprio Faraó fala, não tem onde eu vou achar um homem desse. E ele vai parar e vai pensar, e depois ele vai dizer, olha, um homem que nem você, é você. Daquele momento em diante, José passa a ser governador. José era lá alguém que estava lá atrás, que os irmãos maltrataram, que a família maltratou, que jogou no fundo do poço, que foi vendido como escravo, que foi parar no cárcere, que ficou retido por 13 anos, mas agora ele era governador. Agora Deus dá a bênção para ele, que aquela fome que era para o povo morrer de fome, não. Fala com José que tem comida para vender. Você quer comida para vender? Comida boa? A casa de Deus está cheia. Comida de primeira. Comida boa. Acredita no seu sonho. Espera a sua bênção, espera o seu momento. Espera a sua vez chegar. Quando chegar a sua vez, você vai sair por cima. Você não serve a homem, você serve a Deus. Espera a sua coroa. Sabe? O tempo é de Deus. Sabe? O tempo é de Deus. O tempo não é nosso. Então, quando nós lemos lá em 1 João, essa é a confiança que nós temos em Deus. Sabe? Se cremos no que Ele pedimos e acreditarmos, receberemos. Se for de acordo com a vontade dEle. Agora, de acordo com a vontade dEle, é da seguinte forma. Se a palavra dEle estiver em nós, e nós estivermos em Deus, aí nós vamos receber a nossa bênção. Se não tivermos dessa forma, nós não vamos receber, irmão, que nem vai dizer lá em Tiago. Pede e não recebe. Por quê? Pede mal. Para fazer mau uso, para gastar em maus lugares, com maus coisas, sabe? Às vezes com o coração duro, com o coração de pedra. Mas se pedirmos com amor, com carinho, para fazer boas obras, receberemos, alcançaremos. Se crermos e acreditarmos, nós vamos receber nossa bênção. O tempo é de Deus. Então o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei o que clamam os irmãos, as irmãs que estão presentes, que almejam, que tem no coração. Mas a bênção está a caminho. Pode chegar hoje, pode chegar amanhã. É Deus que determina. Basta crer. Você crê? Basta crer. Se você crer, você alcançará a sua bênção. Assim nós devemos fazer, sabe? É a todo tempo nós devemos fazer dessa forma. Acreditar no Todo-Poderoso.
Amém, irmãos? O Senhor me deu essa palavra até aqui em nome de Jesus. Amém?